Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo legal? Deixa eu ajustar a câmera aqui, né? Jogar ela mais um pouquinho para cá. Melhorar o foco. Dar o zoom, ó. A gente dá o zoom puxando a mesa. Isso aí. Legal. Show de bola. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Beleza, Varenga? Tamo junto aí na parada. Sim, Maria professor, a gente Eduarda. está te ouvindo bem. Beleza, vamos lá então continuar nossa aula. Nós estávamos falando de estados físicos da matéria, né? Fizemos toda a parte endotérmica e vamos, salve João Vitor, e vamos fazer então agora a parte exotérmica. Eu já cheguei a começar falando de exotérmico, mas vamos montar o esqueminha no quadro para ficar bem legal, para relembrar, né? Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Então nós vamos começar então aquela aula maneira. Legal? Então vamos lá pegar o pincel e bora para a aula, né? Bem, galera, ó, mudança de estados físicos, vocês compreenderam o comportamento, né, do sólido, né? O sólido, como eles se comportam. Ó, então você tem o sólido, o líquido e o gasoso, né? Ok. Olha só, então você tem sólido, líquido e gasoso. Beleza. Quando eu falei que aumenta a temperatura, se você está aumentando a temperatura, ó, então vai acontecer isso aqui, ó, né? Aumento da temperatura, então nós vamos ter aqui em vermelho, esse vermelho tá ruimzinho, deixa eu trocar o pincel aqui rapidinho. O armário aqui do lado. Vamos trocar esse vermelho e botar um vermelho mais chamativo, né? Só um minuto, pessoal. Alô? Oi, Raquel? Raquel, você me dá uns 20 minutinhos, só porque eu tô no meio de uma aula. Eu te ligo daqui a pouquinho. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Desculpa, pessoal, vai até sair na gravação da aula, né? Mas eu não podia deixar de atender essa pessoa. Desculpa, tá? Vamos lá. Olha aqui. Então, ó, estamos aqui, sólido, líquido, gasoso, né? Vimos, então, que o meu processo aqui, ó, esse processo em vermelho é endotérmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai ter absorção de calor. Se tem absorção de calor, o sólido muda para o estado líquido e o líquido muda para o estado gasoso. Beleza. Se eu tenho, então, aqui, ó, em azulzinho, bonitinho, olha lá agora, ó, nós vamos passar, nós estávamos aqui. E aí, eu tenho meu processo exotérmico. O processo exotérmico é aquele que libera calor. Então, nós estamos aí com essa ideia, né? Beleza. Vimos, então, o que é a fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Nós chamamos de fusão. E temos a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Professor, você chegou a falar de liquefação, você chegou a falar de evaporação, ebulição e calefação. Lembra que eu falei que eram os três? Ebulição, processo rápido com formações de bolhas, alta temperatura, né? A evaporação, processo lento, não tem formação de bolhas, temperaturas mais baixas, ou até ambiente, temperatura ambiente. E calefação, ela é uma ebulição instantânea. Então, nós paramos aí, não foi? Beleza. Professor, falta ainda sublimação. Sublimação eu explico os dois juntos, tanto no processo endotérmico, tanto no processo exotérmico. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui, então nós... Deixa eu ver como é que tá o chat. Química, isso aí. Que matéria de que mesmo? É química, Arthur. Beleza? Então vamos lá. Então, quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho uma condensação. Ó, condensação. Certo? Beleza. Na condensação, o que acontece? Eu agora estou no processo
exotérmico. Eu vou liberar o calor que eu absorvi. E se eu liberar o calor, o que vai acontecer? As moléculas que estavam bem afastadas umas da outra, elas vão querer se aproximar. E vão querer se aproximar, porque está ficando frio. Está ocorrendo liberação de calor. Então, eu tenho a condensação. Por exemplo, quando eu estou tomando banho lá, maneiro, aquele chuveiro quentão, ele vai bater no box do banheiro ou no espelho do banheiro, que a superfície está mais gelada, mais fria, né? Gelada, mais frio. E aí, quando bate, o que as partículas fazem? Vamos nos aglomerar, porque aqui a temperatura é menor. E aí, quando ocorre essa aglomeração, passa do estado gasoso para o estado líquido. Beleza? Então, nós chamamos de condensação. Esse processo é natural. Acontece muitas vezes, a gente está na nossa casa, né? E, de repente, aqui de manhã cedinho, você está lá na roça, aí você olha para o carro assim, o carro está todo molhado. Mas por que ele está molhado? Né? Temperatura muito baixa da superfície do carro, né? E a temperatura de gases, né? A temperatura do ambiente está um pouquinho mais alta e aí ele vai se aglomerar. Tudo bem, pessoal? Passagem do estado gasoso para o estado líquido. Condensação. Professor, já ouvi falar de liquefação. É a mesma coisa? Olha, é o mesmo processo, não é a mesma coisa, tá? Como assim? Condensação é um processo natural. A liquefação, ó, é artificial. Lembra do meu desodorante aqui na aula passada? Ele estava aqui, o desodorante, que eu fiz até espirrei assim, ó, na tela. Então, na liquefação, para você fazer o gás liquefeito, é muito comum você ver na área de petróleo chamar GLP, gás liquefeito de petróleo. Como é que ocorre isso, professor? Então, o desodorante é liquefeito. E ali não é condensação. Faz todo o processo, né, do desodorante líquido, tá? Passa ele para gás e aí o que acontece no processo exotérmico? Eu vou, ó, aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Concorda? Porque aqui está ocorrendo a liberação de calor. Liberação de calor. Ó. Liberação de calor. Certo? Então, a pressão dentro da latinha de desodorante, ela é muito mais alta do que a pressão na temperatura ambiente. E aí, quando você aperta, você aumenta ainda mais essa pressão, eles não têm para onde sair por um único sentido, que é o tubinho, vai lá no bico e, ó, quando bate na temperatura ambiente, opa, a temperatura aqui é muito mais alta, então vou sair do líquido de novo e voltar a ser gás. Então, eles Por que, professor, a pressão é mais alta? Porque para botar o gás líquido, você tem que aumentar a pressão. Porque você aumentando a pressão, ó, lembra lá lembra aí do nosso esqueminha dos átomos e das moléculas. Os gases estão bem assim, ó, bem afastados um do outro. Você começa a colocar pressão e aí, ó, ele vai se aproximando. Então, ele vai passando do estado gasoso para o estado líquido. E vai ficar nessa liquefação aqui. Tudo bem? Deu para entender? Entendi agora, professor. Legal? Isso acontece no gás de cozinha também. O gás de cozinha, para ele ficar liquefeito lá na botija, coloca alta pressão, a temperatura cai. Se você reparar, quando quem tiver a botija de gás dentro de casa, quando está fazendo o almoço, coloca a mão na botija, ela está gelada. Se você ficar apertando muito tempo a latinha de desodorante, coloca o dedo embaixo da latinha, você vai ver que ela vai ficar geladaça. Por causa disso aqui, ó. Perda de temperatura, no caso a temperatura está muito baixa, a pressão está muito alta, então tem a tendência do processo exotérmico, a latinha vai começar a liberar calor, e ela vai ficando gelada. Muito legal, né? Então, agora você vai saber usar desodorante, hein? Olha só. Beleza. Então, condensação natural.
liquefação artificial. Ocorre o mesmo processo, só que uma de forma natural, outra de forma artificial. De líquido para sólido, todo mundo conhece que é a nossa querida solidificação. Você está ali em casa e de repente vai fazer um chup-chup. Né? Vai fazer um chup-chup. Então, você vai fazer o suco primeiro e depois vai botar para congelar. Então, ó, você vai botar no congelador, o processo tem que ser exotérmico, porque lá dentro do freezer, a temperatura é menor, a pressão é maior, a pressão na geladeira é maior. Você tá doido, é? Não. Por exemplo, aqui na minha casa, a minha geladeira, eu abro para pegar água. Se eu esqueci de abrir, pegar outra coisa lá dentro e fechar, eu não consigo abrir direto. Ela dá uma pressão assim, ó. Eu tenho que esperar um tempinho, aí depois eu consigo abrir. Já aconteceu isso na casa de vocês? Olha aqui por quê. Usa química no dia a dia. Olha que legal, cara, que legal. Então você tem, ó, o líquido, sólido. Então nós temos a solidificação. Professor, por que você deixou os dois assim, a seta vermelha grandona e a seta azul grandona por último? Porque é o mesmo processo, tá? Eles só estão em sentidos contrários. Vamos completar lá em cima o quadrinho, porque aqui embaixo o exotérmico está tão bonitinho, né? Vamos fazer com o endotérmico a mesma coisa? Nós vamos lembrar que a pressão é menor e a temperatura é maior, tá bom? Recipiente aberto, tá, gente? O sistema está aberto aqui. Por isso que a temperatura, a pressão é menor. Tá bom? Porque você pode falar assim, professor, mas quando aumenta a temperatura, a panela de pressão. Pô, mas o sistema está fechado, né? Então aqui é como se o sistema estivesse aberto, tá bom? O ambiente. Tá. E a gente tem que lembrar que o endotérmico, ele somente absorve calor. Vamos lembrar bonitinho como é que é, então, de novo, um endotérmico e exotérmico? O endotérmico, você tem a sensação de... Olha só que legal. Endotérmico, você vai absorver calor. Então, você tem a sensação de frescor. Só não seria o exotérmico? Não. Olha só. Ele vai tirar calor do seu corpo. Então, você imagina saindo da praia. Quando você sai da praia, sai dentro d'água, você começa a sentir frio. Mesmo que o sol está pocando, a temperatura está quase 40. Porque a água que está no seu corpo quer tirar calor para evaporar. E aí você tem a sensação de frescor. Mas a água vai absorver calor do seu corpo. E se absorve calor, o processo é endotérmico. Beleza. Se você está no churrascão e você vai pegar um pedaço de carne lá perto da churrasqueira, você vai sentir o calor da churrasqueira. Se você está sentindo a sensação de calor, o processo é exotérmico, porque ele está liberando o calor para o ambiente. E você está absorvendo esse calor. Certo? Ó, ele está liberando calor para o ambiente. Então você Travou tá... para mim aqui. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, ó. Então, Travou para mim. travou? Então vamos lá, vamos de novo. Leonardo que está falando, né? Leonardo, olha só. Então, quando você chega perto de uma churrasqueira, você tem sensação de calor. Então, o sistema que está ocorrendo, o sistema ali está liberando calor para o ambiente. Então, uma churrasqueira é exotérmica. Quando você chega próximo, quando você está sentindo, você está na praia e você está saindo da água, você saindo da água, o que vai acontecer? Vai acontecer é que você vai sentir frio. E você sentindo frio, o que você vai sentir ali naquele momento? Você vai sentir, então, a sensação de que você está perdendo calor do Professor, ambiente. para mim travou. Você pode repetir? Gente, ó, tem que dar uma olhada na internet de vocês, que a minha tá muito boa, hein? Tá? Então, ó, o processo endotérmico, você tem sensação de frescor, porque a água, por exemplo, está absorvendo o calor do seu corpo. Então, sensação de frescor. O exotérmico você vai ter a sensação de calor, porque ele vai estar liberando calor para o sistema. Você está chegando próximo de uma churrasqueira. Então, é exotérmico, porque o calor está sendo liberado para o ambiente. Tudo bem? Travou ou não, né? Agora vamos embora. Vamos embora. Olha aqui, ó. Agora foi. Agora foi, beleza. Nós temos a sublimação. Sublimação. Né? Na sublimação,
na sublimação. Nós temos coisas interessantes na sublimação. Nossa aula vai até 4h10, não é isso? É uma hora de... Hã? Sim. Beleza. Olha só, pensa na situação. 4h10, beleza. Sublimação, vamos lá. Vamos pegar do estado, no processo endotérmico, para a gente entender legal como é que funciona, que é o mais fácil que a gente tem. Todo vascaíno entende o processo de sublimação. Ah, vem você de novo zoar o vascaíno. Não, eu estou falando a verdade. Todo vascaíno entende o que é sublimação. Por que ele entende? Ah, o tricolor também, né? Hoje tem jogo, Flamengo e Fluminense. Tá, por que ele entende isso? Só porque eles têm o Ribamar? Cara, o Ribamar tá jogando ainda, ele existe. Olha aqui. Vamos lá. Sublimação, gente. A sublimação é um processo muito, muito, muito legal. A sublimação, eu falo dos vascaínos porque você tem que lembrar da naftalina. Né? Camisa de vascaíno fede a naftalina, não ganha nada. Então, olha só. O que nunca vi o Ribamar jogar, só vi a música. Inclusive, ele fez um gol nos 4x4 do Flamengo e Vasco. Olha aqui, ó. Na sublimação, certo? Na sublimação, a naftalina você pega e coloca dentro lá do guarda-roupa, onde está dando aquelas traças, aqueles insetos enxuados, que acabam até estragando a nossa roupa. Legal. O que nós temos, então, na sublimação, é uma coisa muito, muito interessante. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Aí. Olha só. Ele vai sair do estado sólido, vai passar para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer, sim. E ocorre porque ele está dentro do fenômeno chamado sublimação. Na sublimação, nós temos uma coisa muito interessante, tá? Na sublimação, ele vai absorver o calor do ambiente, as moléculas que estão bem próximas uma da outra, porque é sólido, elas vão se expandir de forma tão rápida que ela não passa pelo estado líquido. Ela vai direto no estado gasoso. Então, esse processo nós chamamos de sublimação. Alguns livros de química chamam o processo, no sentido contrário da minha explicação, de ressublimação. Esse termo não é mais usado, tá? Cuidado com os livros de química que você deve estar estudando. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque ressublimação a gente não usa mais. Usamos... Agora travou para mim. Tá. Travou geral ou foi só para mim? Para mim travou também. Calma, vamos voltar. Para mim também. Voltou? Voltou a voz. Eu? Voltou. Voltou. Sim, voltou. Agora sim, é porque aqui o Zoom deu a ideia de que a internet variou agora. Aqui apareceu para mim, que ele avisa, né? Para quem é o anfitrião, ele avisa que está ocorrendo oscilação da internet. Eu vou reclamar de novo Apareceu que essa na internet Claro, tava na internet. E se bobear, eu troco de internet hoje ainda. Eu estou meio pé da vida com eles. Vem aqui comigo, vamos lá. Então, o termo ressublimação, que eu estava falando, o termo ressublimação, que eles falavam que vinha de sentido contrário. Gente, a gente explica assim, sólido, líquido, gasoso, mas não tem sentido. Qualquer sentido é sentido aqui. Não é um ciclo. Não tem sentido. Então, você não pode chamar, não faz sentido, né, chamar isso de ressublimação. Então, vai ficar sublimação para os dois, tá? Cuidado com os livros, né? Não troca para a operadora Oi. Ok, obrigado. Eu ia fazer o Oi Fibra. Já não vou trocar mais. Olha só que legal. Então, nós temos aqui a ressublimação. A ressublimação, então, não existe. Nós temos sublimação. E nenhuma internet é boa, gente. A Clara é horrível. A minha é Claro. Que é net, antiga net. Horrível. Eu pago 240 e só tenho 100 e... Ontem estava dando 15 mega. E eu tenho 240. E na hora de vir a fatura, paga bonitinho, né?
Loga? Ah, Mirela, loga? É boa, eu vou dar uma olhada nessa loga aí. Vou até escrever aqui no cantinho, loga. Depois eu vou pôr de logaritmo. Olha aqui. Beleza, então. Então, aqui, ó, o processo do gasoso para o sólido, nós temos também, então, chamado sublimação. Sublimação. Ambos os lados, tá? Bem, a sublimação aqui é o gasoso para o sólido. Professor, como é que ocorre isso? Por exemplo, vamos supor que vocês estejam em uma festa de comemoração do Aproveste, que todos os alunos do Aproveste passaram na prova do IFES. Beleza. E aí, chega o professor Fernando com a sua Coca-Cola, né? E aí eu chego lá, minha Coca-Cola tá soltando aquela fumaça doida, né? Eu sou químico, então tem que rolar uma coisa doida na aula, na festa lá com o professor de química. Tá. O que é essa fumaça maluca? Bem, o que acontece, galera? É o famoso gelo seco. O gelo seco, ele é o CO2, ele é o gás, é o dióxido de carbono. Ele é o gás. Isso, gelo seco. Ele é um gás. Esse gás, olha que legal. Esse gás, ele... Eu vou falar do congelador. Isso aí. Sai fumaça. Só que ele sai fumaça, ó, do sólido pro gasoso. Né? Então ele está esquentando. Por isso você abre a porta, lá está saindo aquele vapor. Eu estou no sentido contrário. Olha só que legal. O gelo seco, ele é gás CO2. E o que é um CO2? O CO2, na verdade, ele é um gás, né, que o ponto de ebulição, o ponto de fusão dele, a passagem do gás, né, para sólido, vamos dizer assim, essa passagem, o ponto de fusão para se tornar sólido é em torno de menos 178 graus Celsius. Isso, menos 78 graus Celsius. Então, o ponto de fusão dele é muito baixo. Legal. E aí você coloca, você prepara, tem toda a máquina que faz isso. E aí eles pegam o CO2 e botam para congelar. Então, o gás vira sólido. Aí você compra por quilo, tá? Professor, por que quando a gente está em um lugar muito frio, sai tipo uma fumacinha da boca, né? Ah, vamos ver essa perguntinha aqui. Quando a gente fala. Então, legal. Juliana, só vou terminar aqui rapidinho. Eu vou te explicar por quê. Passei por essa sensação semana passada. Semana retrasada. Olha só que legal, então, pessoal. Eu tenho aqui a sublimação. Então, nós temos aí o gelo seco, formação do gelo seco. Então, tem esse equipamento. Vou fazer uma propaganda aqui, não tem problema. Tem uma loja chamada Oficina do Gelo. E eles produzem gelo seco. E é muito legal, você bota assim, ó. Não só não mata, não, se a gente beber Coca-Cola com gelo seco. Não, não vai matar, gente. Não vai matar. Por exemplo, você vai assistir Malhação. Eu odeio Malhação, tá, gente? Malhação é o pior meio de cultura que tem. Malhação, por exemplo, eles estão numa escola, porque antes era uma academia, né? Por isso o nome era Malhação. Eles estão numa escola e vamos supor que tem aula de química. Aí tem hora que eles colocam que eles estão no laboratório, tem muito tempo, muitos anos que passavam isso aí também, como escola, né? E eles estavam com um líquidozinho azul soltando as borbulhas. Todo filme que vai falar de um laboratório de química tem esse líquido azulzinho, vermelhinho, soltando borbulhas, né? Antigamente era bom. No início sim, tá? Hoje, infelizmente, não tem foco. Eu acho que não tem foco. Mas vamos lá. E aí, coloca o líquidozinho lá e fica dando aquelas borbulhas. Você vai assistir Harry Potter, quem gosta? Então, tem uma hora que ele tá tipo estou num laboratório. E aí tem aquelas fumaças com água, aquilo ali é gelo seco na água com corante. Fica bem legal. Eu costumo nas minhas aulas, eu estou dando aula,
E aí, vou dar aula de laboratório. É um assunto que não tem nada a ver, mas eu coloco lá para o aluno ficar de olho, assim, ver o diferente, né? Essa água com corante, gelo seco. Aí fica lá soltando as bolinhas, vai aquela fumacinha, e eu dando aula. Então, é uma coisa para ficar uma coisa diferente, né? Chamar a atenção do aluno. Legal? Então, para formar o gelo seco, é uma sublimação. Então, um exemplo é o gelo seco, de sublimação. E você também tem um exemplo, naftalina, de sublimação no processo endotérmico. Processo isotérmico, formação. Mas quando ele vai derreter é o contrário, né? Para fazer ele é tipo do gasoso pro sólido. Agora, quando você deixa lá, ele vai do sólido pro gasoso. Isso aí. Isso aí. Quando você... o Gigi falou que suas experiências são massas. Eu faço, até no pré-veste eu faço. Tá? Olha só. Isso aí. Vamos supor, você está com gelo seco. Se você pingar uma gotinha em cima dele, ele já começa de sólido vira gás. Aí ele passa para esse processo aqui. Legal, bem entendido. Vamos lá responder a Geiger, né? Vamos responder aqui a Geiger rapidinho. A Geiger tem uma pergunta muito legal. Professor, por que quando a gente está em um lugar muito frio, né? E nós falamos, né? Seria que agora apareceu aqui novamente. Sai tipo uma fumacinha da nossa boca. A nossa boca é muito mais quente do que o ambiente. Eu passei por isso que eu estava lá no Parque do China, inclusive eu acho que dei uma aula para vocês lá, não foi? Eu estava lá. Então, eu estava no Parque do China, eu tive que ir lá, em época de pandemia, né? Tive que ir. E temperatura à noite, 7 graus. Cara, estava muito gelado, mas estava muito gostoso. E aí você vai falar, a sua boca é muito quente, o ar quente saindo da boca, em contato com a temperatura muito fria. Então, o que vai acontecer? Isso mesmo. O seu vapor da boca, né? As suas cutículas, elas querem fazer o quê? Elas vão fazer o seguinte, vão bater num ambiente muito frio, ó, e vão querer se condensar. E para se condensar, né? Você, na verdade, eu estou falando aqui, se eu estivesse próximo de você, você não ia ver o meu vapor da boca sair. Mas em tempo frio, se condensa. Então fica, né? Você vê assim, ó. Igual a panela com água, né, professor? Igual a panela com água. Isso aí. Mesma coisa. Muito legal você ter falado isso aí. Muito interessante. Tem 8 mensagens para baixo. Espera aí. O áudio tá baixo. Opa, agora melhorou. Beleza. Só decepção. De que, gente? Vocês estão com decepção? Você é uma das únicas pessoas que pronunciou o meu sobrenome certo. Ju, é porque eu estudei com uma Geiger, né? Letícia Geiger. Eu fiz pré-veste com essa menina. Já tem uns quase 20 anos, tá? Só falta você falar que é sua mãe, né? Letícia Geiger. Ela ia fazer jornalismo, não sei. Uma pessoa muito simpática, nunca mais a vi. Mas não esqueço, quando a pessoa é boa, a gente não esquece o nome, né? Então, beleza? Ana Lu? Tá ótimo, professor. Ah, legal. Beleza, então. Sua mãe é nutricionista? Mas ela não é Letícia, não, né? Ah, tá, ó. Legal. Sua mãe vai ganhar o Prêmio Nobel de Nutrição se ela conseguir fazer com que eu chegue a 50 quilos. Ó, vou lá consultar com sua mãe. De repente ela me faz chegar aos 50 quilos que eu queria, porque eu tenho 43, tá? Vamos lá, então. Ó, o Lucas está aqui, o LC. Lucas, tudo bom, Lucas? Boa tarde. Boa tarde. Beleza, garoto. Show de bola. Gente, alguma dúvida aqui? Tudo show de bola? Tranquilo. Perfeito. Tranquilaço mesmo? Show de bola? Tudo show, né? Beleza. Professor, legal, bonitinho, quadro coloridinho, tal, um monte de coisa. E de 0 a 10. Chance Não, de... professor, calma aí, uma pergunta. Esse processo de sublimação é o mesmo que eles usam para transferir a imagem do papel para a roupa? Peraí. Não. Do papel para roupa, aquela imagem que você vai de estamparia, você fala, não é? É essa aí mesmo. Então, ali é calor, certo?
é um calor, e o papel é específico para aquilo. Então, você coloca o papel, o calor passa para a estampa da camisa. Aí não é sublimação, porque o papel é sólido, a tinta é sólida, ali está no estado sólido e vai para o estado sólido, tá? Nós podemos dizer que naquele processo ali é um tipo de colagem. Porque o estado físico não muda. O calor vai apenas colar a imagem que está no papel na camisa. Legal? Ah, tá, valeu. Não, você não pode dizer porque lá não é gasoso, né? Eu gosto muito da Piticas, o nome da loja. Hoje eu tô fazendo propaganda para todo mundo, né? E tem as camisas de rock. Eu gosto muito do rock, né? Eu gosto do rock and roll. Então eu tenho as camisas de banda. Eu gosto de comprar lá na Piticas. E geralmente eu gosto de fazer a camisa. Eu quero fazer uma camisa É ali assim. na Glória? É ali na Glória? Tem na Glória, tem nos standzinhos dos shoppings. Ah, tá, eu já fui lá comprar, é massa. Eu tenho a camisa do Thundercats. Vocês não sabem o que é Thundercats. É massa, é um desenho antigo. Professor, Oi, Eu assistia. e a ebulição fica onde? mexam grátis, com certeza. Como é que é? Quem perguntou? Eu, Ana. E a ebulição fica onde? A ebulição está no processo de vaporização, tá? Porque você tem 3 processos dentro da vaporização. A evaporação, que é um processo lento, sem bolha e baixa temperatura. A ebulição, um processo rápido, com bolha, de alta temperatura. Estou dando tchau para minha esposa. E calefação. Calefação. Ah, entendi. Que é um É processo... subdividida, né, na vaporização. Isso aí, dentro da vaporização. Então, você não pode falar... Você não pode falar assim... Qual a mudança de estado físico que ocorre quando nós estamos fervendo uma água? Se você falar a mudança de estado físico, se você falar assim, ebulição, e lá em cima tem vaporização, você está marcando errado. Mas tem 2 respostas iguais. Não tem. A vaporização é um processo, é uma mudança de estado físico. A ebulição é uma das etapas da vaporização, certo? Então, você não pode chamar isso aqui de evaporação. Você chamar de vaporização. Vaporização. E dentro da vaporização, você tem 3 processos. Legal? É por causa disso que bate muitas vezes, né? De nada. A tia lá dos catarrentos, quando você é catarrentozinho, assim, gurizinho, te ensina e bota aqui evaporação. Não, não é evaporação, é vaporização. Vai formar vapor. Então, se você tem um aparelhinho dentro de casa para deixar um ambiente úmido, você tem um nomezinho chamado vaporizador. Os remelentos, isso mesmo. Né? Vaporizador. Você não tem você não tem um aparelho chamado evaporizador. Não, vaporizador, que vem de vaporização, que vai jogar vapor d'água para o ambiente. Olha o microfone aberto aí, gente. Professor, evaporização é o que mesmo? Evaporação. Evaporação é um processo lento, que não forma bolha. Você já viu sua blusa no varal formar bolha? Não. Sim. Não. Ah, tá aí. É um Certinho, nebulizador, Ju, né? Já na intimidade, né? Ju, olha só. Nebulizador, ele vai fazer aquele vaporzinho, né? É de nebulização, uma nebulosa, tipo uma nuvem nuvem de água. Por isso que tem esse nomezinho. Tudo bem? Repete a sublimação exotérmica para anotar aqui. Claro, Marina, agora para você. A sublimação, né, no processo exotérmico é a passagem do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. Um dos exemplos desse processo é a formação do gelo seco, que é gás CO2, é o dióxido de carbono, né? É gás carbônico em estado sólido. Então, você pega a maquininha lá, pega o gás carbônico, baixa a temperatura dele e coloca ele em estado sólido, mas ele não passa pelo estado líquido. Professor, Fala aí.
a sublimação endotérmica também serve para o gelo seco quando ele é colocado em algum líquido, né? Sim, sim. Mandou bem. O líquido, professor, repete. Dankeschön. Você falou thanks, em inglês, Dankeschön, né? Que é em alemão. Ó, muito obrigado. Na verdade, não é danke que eu tenho que falar para você, obrigado também, né? Eu tenho que te agradecer. Então, dai forni. Vamos lá. Então, todas essas questões que passam de estado líquido gasoso, eu devo marcar a vaporização? Sim. Sim. Se for mudança de estado físico. Caso ele esteja perguntando para você a mudança de estado físico. Aí sim. Vaporização. Agora você fala assim, em um processo de vaporização, opa, aí você tem que lembrar de ebulição, calefação e evaporação. Tudo bem? Falhou aí quem ia falar alguma coisa. Ficou assim meio doido. Desculpa, professor, você queria ligar o microfone. Ah, tá. Lara Andrade. Caramba, lá na Bahia eu tinha uma aluna chamada Lara Andrade. Olha que legal. Então, beleza aqui, galera? Professor, de 0 a 10, qual é a chance de cair esse conteúdo aqui na prova do IFES? 8,5. 8,5. Você sabe que são 3 questões de química que nós temos lá na prova do IFES. A chance de cair é 8,5. Porque eles podem pegar isso aqui, colocar um elemento químico qualquer. Bota um elemento químico qualquer. Lá da tabela periódica e começar a ligar com as coisas, que a molécula que ele forma e depois jogar aqui dentro. Então, o conteúdo, com certeza, a chance disso aqui cair é muito grande. Por isso que eu explico para vocês bem detalhado. Eu explico a vocês, né? Processo exotérmico, processo endotérmico, igual eu explico no ensino médio. Para que você chega na hora da prova, né? Chegue na hora da prova com todas as informações possíveis de um aluno de ensino médio. Se você assistir minha aula de pré-veste, eu explico desse jeito aqui. Por que isso? Por quê? Vou te falar o porquê. É muito melhor você tirar dúvida com o professor, né? Fazer essa aula com garra, compreendendo bastante, do que chegar lá iludido, igual os gurizinhos chegam para mim no 9º ano, iludido de várias coisas. Travou um pouquinho? Aqui travou para mim, tá? Mirela, hoje mesmo, acaba a aula aqui, eu vou colocar lá na plataforma. A aula da semana passada, ela demorou um pouquinho, já tá lá, tá? Eu coloquei ontem, inclusive. É porque mudou a plataforma, né? Agora nós estamos com o Google Sala de Aula, não é isso? Então, a aula da semana passada tá lá, entrou. Hoje entra essa aqui, tá bom? Ela está sendo gravada, inclusive, né? Até eu tive que atender o telefone, que é até um telefone depois de urgência, que eu vou retornar a ligação. Tudo bem, galerinha, até agora? Então, não importa a ordem que seja gasoso para o líquido e vice-versa, né? Vai ser sublimação. Show, isso mesmo. Qual conteúdo é certeza que vai cair na prova do IFES? Né? O João Vitor está perguntando. João Vitor, eu posso te dizer uma coisa, a tabela periódica é certo de cair. Gente, todo ano eu acerto as 3 questões. Fala assim, ó, a prova do IFES tem vários altos e baixos. A prova do ano passado foi horrorosa. Então, eu falo assim, ó, vai cair tabela periódica, vai cair tal coisa e tal coisa, com certeza. As outras matérias que vocês estudaram pode vir aglomerada, né? Pode vir junto, anexada a questão. Então, para você fazer uma questão, a resolução, você precisa saber do outro conteúdo, beleza. O ano passado eu acertei as 3 questões que iam cair.
certo? A única coisa que eu não acertei foi que não tinha no edital do IFES, que era a questão de média ponderada dentro da química. A média ponderada você aprende lá na matemática, mas jogar dentro da química tem uns macetes para você explicar para o aluno. E eles jogaram isso aí lá. Foi a maior sacanagem que o IFES fez. Por que química tem que ser a matéria mais fácil? Eu não acho mais fácil não, cara. De boa, né? De boa. Eu não acho mais fácil não. É porque você compreende melhor, William. Tá bom? Porque geralmente química é bem complicada. Essa química do 9º ano é fácil. Agora você vai pegar a química do ensino médio, você vai ver a porrada na lata. Mas você vai se dar bem porque você é um cara que sabe química, pelo que eu tô vendo. Tabela periódica seria os períodos, metais, ametais, etc. Isso mesmo, Ana Lu. Legal? Então você vai pegar aí, na hora que você pegar, por exemplo, cálculo de gases, votou PVT. Aí você vai ver o que é, vai chorar. PVNRT, gases. Os gases, gente, estudo dos gases é uma das matérias mais complicadas que tem dentro da química. Equilíbrio osmótico, equilíbrio químico, né? Saber quem é ácido, quem é básico, pH, deslocamento para a direita, deslocamento para a esquerda. Por que é isso? Que doideira. Tudo no ensino médio. Professor, me tira uma dúvida. A gente, na prova, vai ter uma tabela periódica pra gente ver ou a gente tem que, tipo assim, pelo menos saber alguma coisa, decorar assim, como é que funciona? Boa pergunta. Você não vai decorar tabela periódica. Tabela periódica não se decora, ela se compreende. Se você entender a tabela periódica, você não precisa decorar, tá? Mas se precisar de alguns dados, algumas informações a mais, com certeza na prova vai estar informando para você. Também, como a tabela periódica é um tema, é uma matéria que está dentro da prova, não pode cobrar de você, por exemplo, a questão e colocar a tabela, porque senão você vai lá na tabela e vê a resposta. Então, através da compreensão, da explicação do professor, você consegue se localizar dentro da panela, dentro da tabela, né? Tá bom? Deixa eu só ver uma perguntinha aqui do Davi. Tudo bem? Respondido? Professor, você pode dar outro exemplo de sublimação? Davi, em qual lado você quer? Endotérmico ou exotérmico? Fala aí. Vou dar um exemplo dos dois lados, né? Vamos lá. De sólido para gasoso. Por acaso, no vaso sanitário da sua casa, coloca aquela pastilhinha para dar cheirinho? Então, aquela pastilha ali faz sublimação. Né? Às vezes, né? Então, aquela pastilhinha faz sublimação. Mas se você, vou supor, né? Eu tenho minha casa lá em Santa Leopoldina. Então, eu não fico lá, eu fico aqui direto, né? Eu vou lá fim de semana, curtir um friozinho, alguma coisa. Tá, legal. E aí você faz o seguinte, você vai para... eu coloquei lá, esse fim de semana eu estive lá. Vamos supor que eu coloquei uma pedrinha dessa. Legal. Mas só eu vou ficar um mês sem ir lá na casa. Quando eu chego lá, essa pedrinha vai estar lá? Não, ela vai sumir, né? Ela vai sumir, como diz a Ana Lu, sozinha? Não. É porque ela vai interagir com a temperatura ambiente. E aí, com certeza, vai passar do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação. Tudo bem? Mais um exemplo legal para você. Professor, qual outro exemplo que você pode dar de gasoso para o sólido? Tá. Extintor de incêndio. Extintor de incêndio? Tá doido? Não. Se você pegar, por exemplo, olha só, você pega o extintor de incêndio, né? E depois eu vou dar um exemplo também muito legal para vocês. Pega o extintor de incêndio, coloca na parede e abre ele. Aquele que tem CO2 dentro, tá? Não é o com água, não. CO2. Se você encostar na parede e abrir, ele vai bater na parede e vai começar a se cristalizar todinho. Vocês sabem, vocês chegam em hospitais, né? Vocês chegam em hospitais e aí vocês encontram tipo um tonel assim gigantesco, né? Tipo uma botija de gás, oxigênio gigantesca.
Então, ali é armazenamento, todo o armazenamento de gás oxigênio do hospital. Beleza. Só que ele precisa ser abastecido. Então, vão utilizando, e aí eles chamam a empresa, ao merchandising de novo, White Martins, por exemplo, que é aqui pertinho da minha casa, né? Então, aí vai o caminhão lá reabastecer essa botija de gás aí gigante de oxigênio. Eles pegam uma mangueira gigantesca, encaixam e abrem para o gás que está dentro do caminhão passar para essa botija. Então, o mangote, né, ele fica próximo do chão. Quando o oxigênio passa, porque ele está muito gelado, vale lembrar que você tem que fazer a liquefação do gás para ele ser transportado, né? No caminhão ele vai transportar, ó, liquefeito. Então faz aqui, ó. Ele está muito gelado. Galera, quando abre, o mangote vai congelando e o chão vai congelando assim, ó. Muito bonito. E vai o gás para dentro da botija. Entendeu? Então, como é que se diz? Essa passagem, né, do gás, quando está muito gelado, ele vai congelar o chão. É comum. E ali é o processo de sublimação. Só que ali está passando do estado gasoso para o estado sólido. É um exemplo muito legal. Ô, professor, por isso que a Terra não é quente, porque, por exemplo, antes, lá no começo, na teoria, a Terra era toda cheia de lava. Aí, em contato com como é que é o espaço, que é frio, foi por isso que formou a atmosfera e o oxigênio? Isso, foi se solidificando. Então, por exemplo, você quer ver um exemplo legal? Seria isso aí. Vamos falar um pouquinho de química com geografia. Interdisciplinaridade, isso é muito legal. Ó, você vai aqui para Cachoeira, tem o Monte Frade e a Freira, que fica assim, ó, né? É o cartão postal de Cachoeiro. Então, Aerolim, vou falar do Aerolim também. É mais ou menos isso aí. Mas só que não é. O Aerolim fica aqui, ó. Tá? Vaporização. É como a bombinha como fosse o nebulizador. Olha aqui, ó. Aí, vamos supor que a lava, que larva é de bicho, tá? A lava, ela tá se extravasando. Então, o calor, né? Temperatura muito quente lá do manto, né? Que vem lá de dentro do núcleo da Terra, com temperatura muito fria do ambiente. E se congelou, e solidificou naquele ponto. Aí ficou aquela formação bonitinha, né? Do Frade e a Freira. O Pedra Azul, gente, a Pedra Azul, aqui em cima, ó, a Pedra Azul, ela tem aquela, né? Porque estava se extravasando e solidificou daquele jeito. Isso aí. Então, mas ali não é, ali é líquido para sólido, porque o manto é líquido, não é gás. Mas o que acontece é que, por exemplo, a Terra antes ela não tinha, era muito fria, depois ela ficou muito quente, né? Na verdade, ela era muito quente, ficou muito fria, e a formação da atmosfera vai formando a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio que na verdade, dá esse controle, né? Daquele efeito estufa, vamos dizer assim, que o calor entra e ele não sai, mantendo a temperatura média do planeta de 15 graus. Entendi, valeu. Legal? Beleza? Geografia com química. Amava não, eu amo até hoje. Geografia e história, eu acho massa. Amo, ó, Discovery, eu acho massa. History, tem cada coisinha legal, né? Tem muita coisa boa. Muito massa, muito legal. Vale a pena assistir. Ah, tem uma série legal que um professor de história indicou para mim. Muito maneiro, amigo meu, Revson. Ele indicou uma série legal de alquimia, chamada Dark. Eu vou começar a assistir. Acho que eu começo a assistir sábado. Dark. É uma série, né? Tem no Netflix. Já está na 3ª temporada. Aí, ó, Dark é ótimo. Então, fala muito de alquimia, fala muito de química. Eu vou assistir. É viagem no tempo. É? Legal. Doideira, gente, como pai do filho.
Ô, Lucas, falhou tudo que você tava falando aí. Tá? Vê com calma porque é muito difícil de entender. Dark é uma doideira, porque é pai, o amigo é pai dele é o filho do amigo. Caralho, não entendi nada daquela série. Nossa Até parei Senhora. desse- Mais fácil ver Peppa do que. Pô, Peppa não, pô. Peppa não. E eu indico também, é uma série que eu assisti, que eu achei fantástica, Chernobyl. Vocês vão entender bastante química. Tem na Netflix? Netflix, eu acho que Chernobyl tem. Vou pesquisar. Peraí. Também tem um documentário da BBC Chernobyl, que é muito bom também, tá? Eu vou indicar muitas coisas para vocês dentro da química. Lógico que Chernobyl fala de radiação, e vocês não sabem o que é radiação. Mas a série é muito boa, cara. Muito boa, que você vai estudar história, por exemplo. Você vai saber o grande problema da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética. E quando ocorre o acidente de Chernobyl, a Ucrânia pertencia à União Soviética. Foi em 1986. E aí eles, com medo de não, para não passar vergonha frente aos Estados Unidos, eles demoraram demais para dar o alerta da radiação. E aí você entende o que é história, né? Você entende muito bem a geografia e vai entender um pouco de química também. Vale a pena assistir. E tem um momento muito triste que eles têm que exterminar mesmo. Eles têm que matar todos os animais. Eu não achei na Netflix. Ah, então é HBO. É HBO. Não tem na Netflix, não é da HBO. HBO. Mas você acha no YouTube. No YouTube você acha. Isso aí. Não tem? Oi? No YouTube tem. O Amazon Prime. Amazon Prime. Deve ter. Não sei. Tem no aplicativo da HBO e qualquer aplicativo que você achar, assim, que tem um monte de séries, sabe? Você vai achar. Tem o Mega Séries que tem. Legal, legal. Mas aí você aprende muita coisa da história. Eu indico séries que os alunos venham aprender algo com a história, com a geografia, com a química, com a física. Indica mais, professor. Tá? Quer ver séries, mas eu gosto muito também de documentários. Eu tenho um documentário sobre células, que eu vou ver se eu consigo, eu vou pedir para o Gicleito colocar no grupo de vocês. Sobre células, está no meu celular. Olha, fantástico. Eu dou aula de biologia também. É fantástico. Ai, professor, qual é o nome? Eu quero assistir, adoro essa matéria. Tá, deixa eu ver aqui qual é o nome para vocês. Está acabando a aula, já cheguei no meu ponto certinho, mas eu estou indicando, lógico, matérias para vocês estudarem e reforçar para o nosso querida prova do IFES, né? Deixa eu ver. Oi. Meu gosto é um pouco peculiar, porque, tipo assim, eu gosto de série, filme, que tenha ficção científica, magia, morte, destruição. Também gosto das séries que falam dos adolescentes de hoje em dia, sobre os problemas que a gente passa, entendeu? Não, isso aí é a contextualidade. Você gosta de coisa contextual. Mesmo. Isso é legal, cara. Isso é legal. Só que, por exemplo, eu gosto de indicar, vamos supor, você está passando num ambiente, a situação, igual um livro que eu li do Dan Brown, chamado Ponto de Impacto. O Ponto de Impacto do Dan Brown, ele é um livro maravilhoso, mas você tem que saber física e química, senão você vai ficar boiando o livro todo. E o livro é fantástico. É o mesmo que escreveu o Código da Vinci. Maravilhoso. Ponto de Impacto é um dos livros fantásticos. Para quem gosta de química e de física. Deixa eu pegar aqui qual é o nome que um amigo meu mandou essa série. E, ó, foi um amigo meu de geografia, tá? Alguém tem aula com o professor Jonas, de geografia? Foi ele que indicou. Vila Velha tem. Preparatec Vila Velha tem aula com o Jonas. Deixa eu ver aqui qual o nome do filme. Da série, né? Ah, tem aqui, ó. Terra, o poder do planetas. Terra, o poder do planeta. Primeiro episódio falando de vulcões. Documentário da BBC. Tá? Ótimo também. Bom. Não. Terra do planeta, professor? Não? É Dailymotion. Tá na Dailymotion. Terra, o poder do planeta.
série Vulcões, episódio 1. Você vai saber tudo de física, de química, de geografia e de história. Muito legal. Eu gostei demais. No YouTube tem? Ah, eu acho que não. Eu tenho que mandar o link para vocês. Tem um link aqui. Eu peço o Gicleito para mandar para vocês. E os Tem das um filme células, também. professor? Só um minutinho. Tem um filme também muito massa, chamado O Núcleo, que é um cientista que ele descobre que tem alguma coisa errada com o núcleo da Terra, aí por causa disso a atmosfera está sendo corrompida e a Terra parou de girar corretamente, é muito legal. Aí, ó, isso aí que é massa, né? Eu acho muito maneiro esses troços, cara. Acho muito doido. Aqui, Universo Secreto das Células, BBC. Da BBC, tá? O Universo Secreto das Células. Documentários. Esse documentário é de 2012. Maravilhoso para biologia. Top. Série Explicando, da Netflix, também é legal. Poxa, não tem BBC. Não, aí você joga lá. Eu vou mandar o link, você clica e você entra. Tá bom? Ai, manda então, professor. O Gicleito tem um grupinho de WhatsApp com vocês? Tem sim. Tem sim. Eu vou pedir, então, Gicleito, coloca esses dois itens que eu vou mandar para você. Eu vou falar agora, vai acabar a aula, eu vou falar, ó, vou colocar lá para os meninos assistirem. Inclusive, vocês vão entender muito isso aqui, ó. Solidificação da Terra, vocês vão entender, né, na parte de vulcões, vocês vão entender muito isso aqui, ó. Por que está aumentando a temperatura? Por que o vulcão, quando manda a lava, e não larva, tá? Manda a lava, extravasa, ela vai lá em cima, com aquela pressão toda, porque o ambiente está fechado. Apesar da temperatura estar aumentando, a pressão vai aumentar porque até então está fechado. E aí a pressão aumenta, sai. E aí o que vai acontecer? Sai, acaba a erupção. Então, para essa pressão ser formada de novo, vai demorar um tempo. Por isso que os vulcões ficam adormecidos. Aí depois começa a aumentar a pressão. E, de novo, aí vem o Etna, né? O maior vulcão ativo do mundo, na Itália. Puf! De novo. Muito. Aquele filme também é Morte no Everest, professor. Ele fala da dificuldade dos... quem escalou lá de enfrentar a pressão, é muito massa. Enfrentar a pressão, baixa quantidade de oxigênio, alta pressão, baixa temperatura. Hemoglobina, alguma coisa assim. Eu assisti Isso aí. Hemoglobina, não tem oxigênio, né? Olha aqui, ó. Tinha um desse na Netflix, eu acho que, não sei se é o mesmo. Eu assisti. Vocês têm um grupo fantástico ali no WhatsApp. Indique a série para os colegas. Indique as séries. Eu vou pedir Gicleito para me colocar lá no grupo. Vou falar assim, ó, gente, ó, assiste tal série. Verdade, professor, você pode ajudar Porque pra isso, caramba. cara, isso é muito bom, te ajuda bastante. Você está assistindo uma série, você está se protegendo, porque você não está saindo de casa, está desestressando da quarentena, está aprendendo química, está aprendendo história, está aprendendo biologia, está aprendendo geografia. Que é melhor do que isso? Tipo Coca-Cola na Mentos, né? Isso aí. Coca-Cola com mentos, né? Não na Mentos, que é difícil. Com mentos. Se eu terminar o dever... Isso aí, vai lá, ó. Então, é muito tranquilo. Beleza, galera? Legal? Mudança de estado físico, então. Nós finalizamos aqui a mudança de estados físicos. Próxima aula, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Vou montar material, vou postar lá no Que Mágico. Essa aula daqui a pouco vai estar lá na plataforma para vocês assistirem de novo. Peço desculpa que eu tive que atender um númerozinho de telefone aqui, porque é um caso até um pouco grave. Vou ligar agora imediatamente. E desejar a vocês uma excelente semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Beleza? Beijos. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Professor. Oi. Grey's Anatomy não é uma série, sim, é meio química, mas é mais para medicina. Eu também recomendo, porque é bom. Então joga lá no grupo, então. Joga lá pra gente. Eu vou pedir pra entrar no grupo hoje, tá? Eu gosto do Grey's Anatomy, eu acho massa. Você aprende biologia e química ali. E se você quiser medicina, também já tá.
você vai ver que lá também é muito diferente algumas coisas, né? Tem coisa ali que é surreal, quer dizer, é ficção. Mas, para quem gosta, né, e aumentar o interesse é legal. Beleza? Então tá. Tamo junto, um grande abraço. Valeu!